Então, convidando o vereador Márcio Melo, vice-presidente da Casa, para a leitura do texto bíblico. Bom dia. Felizes os que procedem na retidão, os que caminham na lei do Senhor. Salmo 119. Vamos compor a mesa. Convidamos o senhor Carlos Antônio Farias de Souza, que é conselheiro da FURN, para compor a mesa. Convidamos o senhor Cícero Agostinho Vieira, que é secretário e conselheiro da FURN, para compor a mesa. Convidamos a senhora Regina da Mota Rocha, diretora do Museu de Arte Assis Chateaubriand, para compor a mesa. Convidamos o senhor Josemir Camilo de Melo, conselheiro da FURN, para compor a mesa. Nós convidamos o excelentíssimo senhor doutor Severino Brasil, que é o presidente da FURN, para compor a mesa. Agradeço. Convidamos o senhor Clodomiro Tomás para compor a mesa, que representa aqui o artista Flávio Capitolino. E a senhora Catarine Brasil, que é assessora da presidência da FURN, para compor a mesa. Esses aqui são os...
Eu convido a todos a ficarem de pé para ouvirmos as execuções do hino nacional brasileiro e do hino de Campina Grande.
Eu passo a palavra agora ao secretário da mesa para a leitura dos registros de presença. Nos dão a honra da presença a senhora Rebeca Souza, convidada. Gostaria de fazer o convite a participar aqui no plenário conosco. A senhora Isabel Belmira Couto Rego, também convidada. Pode vir ao plenário. O senhor João Batista Gomes de Sá, convidado. A senhora Poliana Loreto, convidada. Pode vir ao plenário. Tá ok. A senhora Janete Maria da Silva, ela é tutora do Polo da Furne. O senhor Wagner Justo, gestor do Polo Educacional da Furne. A senhora Edna Leão, que é funcionária da Furne, Fundação de Apoio ao Ensino, à Pesquisa e Extensão. A senhora Andréia Brasil, contadora e secretária executiva da Furne. A senhora Ana Carla, da Comunicação da Furne. E findando o senhor Francisco Luiz, coordenador pedagógico da Furne, fazer presença no nosso plenário. E uma justificativa de ausência do vereador Anderson Maia, o mesmo não pôde comparecer a esta sessão por estar com compromissos previamente agendados, então está justificada a ausência do vereador. A presente sessão tem por finalidade cumprir o que determina a propositura de nossa autoria, vereador Ivonete Ludgeri e do vereador Lula Cabral, pela comemoração dos 50 anos do Museu de Artes Assis Chateaubriand. Eu peço ao secretário da mesa para assumir aqui a presidência dos trabalhos, enquanto eu uso a palavra. Meu bom dia a todos os presentes. Eu quero cumprimentar a mesa, as pessoas do Dr. Severino Brasil, Regina da Mota Rocha, Carlos Antônio Farias de Souza, Cícero Agostinho Vieira, Josemi Camelo de Melo, Clodomiro Tomás e Catarina Bento Brasil. Agradecer ao meu colega secretário da Casa, Bruno Faustino, aos colegas vereadores que estão presentes nessa sessão, Álvaro Farias, Galego do Leite, Alexandre do Sindicato, Rui da Ceasa, Janduí Ferreira, vereador Márcio Melo, vereador Saulo Noronha, e gostaria de cumprimentar os presentes aqui na pessoa de Francisco Luiz, que é um amigo da nossa família. Gostaria também de justificar a ausência do companheiro Lula Cabral, que, com certeza, se tivesse no estado de saúde melhor, estaria aqui hoje conosco. É um dos principais vereadores dessa casa que tem um compromisso com a cultura da cidade. E eu lamento porque um assunto e um tema tão importante não atrai a população para a presença, infelizmente.
Então, vocês que fazem a cultura desse município têm que trabalhar dobrado para despertar a atenção das pessoas para a cultura. E o Museu Assis Chateaubriand tem essa história. Então, e podem contar com a casa para que possamos ajudar nessa questão de abrir os olhos da população de uma forma geral para a cultura de nossa cidade, que é uma cidade tão grande em tantos aspectos, né? O Museu de Arte Assis Chateaubriand completou em outubro 50 anos de criação. Considero como um dos mais importantes museus da nossa cidade e da Paraíba. Primeiro, por seu valor histórico. Segundo, pela sua importância cultural para Campina Grande e para o seu povo. Falar do Museu Assis Chateaubriand é a mesma coisa que falar de importantes artistas, como Pedro Américo, de Cavalcante, Anita Malfatti, Canto Portinari e vários outros importantes artistas brasileiros e estrangeiros que ali estão presentes. Mas, acima de tudo, falar desse museu é falar do grande jornalista paraibano Assis Chateaubriand, idealizador e fundador do museu que leva o seu nome. Ao criar este equipamento cultural e coletar doações de obras de arte para equipá-lo, Chateaubriand presenteou a todos nós com um importante tesouro e, mais uma vez, fez história na cidade de Campina Grande. São mais de 500 importantes obras, algumas delas com valores inestimáveis, entre pinturas, gravuras, desenhos e esculturas. Grande parte dessas obras, segundo me consta, veio justamente do acervo pessoal daquele jornalista. O prédio onde se localiza o Museu de Arte Assis Chateaubriand é outra obra de arte e arquitetura da nossa cidade. Esse espaço foi tombado pelo patrimônio histórico e faz saber a verdadeira viagem no tempo. Foi assim que me senti a visitar o museu no mês de outubro. Fazia muitos anos que eu não passava por lá. E na exposição fotográfica do nosso companheiro de trabalho, Jorge Barbosa, eu voltei. Eu tinha passado ali no prédio, quando era a reitoria da Universidade Estadual, e eu era aluna do curso de Direito. Foi assim que me senti ao visitar o museu, dando uma viagem no tempo, no mês de outubro. Esse edifício histórico foi construído no ano de 1920 para abrigar a primeira escola estadual de Campina Grande, passando a abrigar o museu em 1967. Depois foi transferido para o Açude Novo e, mais recentemente, para o bairro do Catolé, voltando atualmente a funcionar no seu local de origem. Minha próxima visita será para conhecer a exposição comemorativa dos 50 anos que estarei fazendo nos próximos dias. Dessa forma, repito, o Museu de Artes Assis Chateaubriand é um dos mais importantes equipamentos culturais do nosso Estado, além de ser um importante espaço aberto para novos talentos de nossa cidade, que ali encontram uma casa de portas abertas para abrigar suas exposições, como foi o caso do nosso companheiro de trabalho, Jorge Barbosa. Foi observando isso que eu e o meu colega de parlamento, o vereador Lula Cabral, que aqui não se encontra por motivos de saúde, elaboramos a proposta de realizar essa sessão especial para comemorar o aniversário de 50 anos do Museu Assis Chateaubriand. Deixo aqui meus parabéns a todos vocês que fazem parte da FURNE, que é uma importante instituição e que administra o museu. Meus parabéns a todos vocês pelo importante trabalho em prol da cultura da nossa cidade. E reafirmo que a Câmara Municipal de Campina Grande estará sempre de portas abertas para contribuir no que for necessário e firmar parcerias com essa importante instituição cultural da nossa cidade. Parabéns a todos que cuidam dessa instituição e parabéns ao Museu de Artes Assis Chateaubriand pelos seus 50 anos de existência. Que Deus abençoe a todos.
eu passo a palavra pela ordem de inscrição ao doutor Severino Bento Brasil, ou prefere que... Regina. Então, Regina usará da palavra e eu gostaria que fosse feita lá no púlpito. Bom dia a todos. É uma honra muito grande estar aqui hoje, nessa casa. Em nome da presidente Ivonete Ludgero, gostaria de saudar todas as autoridades, a imprensa, os colegas de trabalho e toda a comunidade campinense. Falar do Museu de Arte Assis Chateaubriand é falar de um dos mais importantes equipamentos culturais museológicos do Brasil. Na verdade, a visão de Chateaubriand é uma visão de um homem letrado, de um homem da imprensa, de um homem que estava inspirado também pela ideia de Mário de Andrade, nas suas missões e na sua expectativa de valorização dos bens culturais brasileiros e de expansão desse acesso do Brasil como um todo. Um país tão continental, não é? Com 23, à época, estados, e o Nordeste muito aquém do ponto de vista de políticas culturais, de inserção no desenvolvimento cultural brasileiro. Então, ele cria a campanha nacional de criação dos museus regionais e cria, junto com o Museu de Arte de Campina Grande, mais 2 museus irmãos. O MAC de Olinda, o Museu de Arte Contemporânea de Olinda, que tem um acervo precioso, e o Museu Regional de Feira de Santana, que também tem um acervo precioso, com uma influência muito mais vinculada a artistas ingleses. Falar da coleção do MAC, de Campina Grande, é falar de uma coleção que tem na sua constituição obras representativas para a história da arte brasileira e estrangeira. Muitas obras que nós temos aqui na nossa casa, no nosso museu, são obras estudadas, obras referenciais para a história da arte brasileira, para os movimentos artísticos. Agora, dia 1º de dezembro, como parte da comemoração dos 50 anos do MAC, nós abrimos a exposição MAC 50 anos, uma mostra da coleção inaugural. A primeira etapa de trabalho que eu assumi como recém-diretora, nomeada por Brasil, e que é uma honra para mim, do ponto de vista técnico, do ponto de vista pessoal e, por que não dizer, do ponto de vista afetivo, porque a minha história com esse acervo não é de hoje. Eu já fui restauradora, já contribuí em outros momentos, mas hoje é um privilégio a gente poder traçar um novo caminho. Nessa exposição que abriu dia 1º e que é importante que todos possam ir, é uma exposição que vai passar por um longo tempo lá, nós temos 4 principais eixos temáticos sendo tratados, né? Na sala 1, a gente tem a pintura acadêmica, que é a pintura do século XIX, que foi estruturada no Brasil a partir da criação da Academia de Belas Artes, por ocasião do desenvolvimento, da reforma e desenvolvimento cultural ocorrido no Rio de Janeiro, com a chegada da missão francesa em 1816. Não só a Academia de Belas Artes, vários equipamentos culturais e administrativos vão sendo estruturados nesse período no Rio de Janeiro para a formação cultural da corte brasileira, né? O surgimento aí da burguesia e as influências, né, da Europa nessa visão de civilidade que, naquele momento, passava o país. A gente tem, então, as obras do final do século XIX, que são representações da Belle Époque no Brasil. A Belle Époque é um movimento artístico e estético que acontece na Europa, sobretudo na França, e os artistas locais, e essa extensa comunicação que começa a se dar no final do século XIX com o Brasil, começa a ter influências locais. E, para vocês terem ideia, a crítica de arte aponta 4 principais artistas do período. 3 estão representados no nosso acervo. Não é? Não vou ser redundante aqui para falar de Pedro Américo,
um pintor da corte brasileira, né, que saiu com 7 anos de idade de Areia, vai para o Rio de Janeiro. Lá ele se torna pintor oficial da corte, ganha uma bolsa do imperador para estudar em Paris, no Liceu de Artes e Ofícios. O seu irmão, Francisco Aurélio de Figueiredo, que pouca gente conhece, nós temos um trabalho belíssimo exposto lá. E da Belle Époque brasileira, a gente tem o Eliseu Visconde, que participa da exposição com os impressionistas na França, e temos a obra precursora desse movimento no Brasil. Não é pouca coisa, gente. A história da arte utiliza essa obra para falar de um movimento artístico e estético do Brasil. A gente chega, então, na sala 2, vocês vão poder ter acesso ao ciclo do modernismo. Os primeiros e segundos ciclos, uma sociedade começa a ser influenciada pelo racionalismo técnico e científico, e aí a gente tem, por exemplo, artistas que participaram da Semana de Arte Moderna de São Paulo, que é fundamental na história do modernismo, no momento em que artistas intelectuais e alguns aristocratas se reúnem, se estruturam, se organizam na perspectiva de desenvolvimento cultural e de construção da identidade nacional. Então, há uma intensa influência das vanguardas europeias, mas os artistas e intelectuais brasileiros queriam exatamente dar o seu traço, a sua cara, à arte brasileira e à identidade nacional. Lá a gente vai ter, então, do primeiro ciclo, a própria Anita Malfatti, que é as principais artistas do modernismo, os principais artistas precursores do modernismo no Brasil. A história da arte aponta Anita Malfatti e Lazar Segal, e nós temos Anita Malfatti representada. Nós temos Vicente do Rego Monteiro, que participou com 12 obras na Semana de Arte 22. Nós temos o Di Cavalcante, que não participou com obra, mas fez o cartaz. Então, a gente tem obras importantes que registram a passagem desse momento tão importante, que são bens culturais, precisam ser apreciados por todos nós, porque é um direito, a cultura é um acesso, é um direito universal, né? É o que marca o traço de um povo. Na sala 3, a gente vai ter, então, os movimentos do pós-modernismo, primeira metade, segunda metade do século XX. E aí a gente vai ter, por que não dizer, o Antônio Dias, que é um artista paraibano, que viveu muitos anos na Alemanha, a sua obra, O Homem Destruindo o Foguete, que traz exatamente a marca desse momento difícil pelo qual passava o mundo, o período pós-guerra, né, uma sociedade com profunda crise existencial. E as obras, elas registram, elas trazem na sua textualidade e intertextualidade tanto a intencionalidade artística como a marca do seu tempo. Né? Então, a gente vai ter essa obra de Antônio Dias, que é uma obra referencial para a passagem do modernismo para o ciclo do pós-modernismo. Obras importantes do informalismo abstrato, como Tomiotaki, Manabumab, do concretismo brasileiro, como Volpe, não é? E artistas estrangeiros importantes, como Juan Genovez, Yannis Gaitis e tantos outros. Eu não vou me estender, que eu sei que a gente tem uma agenda longa. Finalizando na sala 4, por que não dizer na sala 3 ainda a presença dos outros paraibanos, que são tão importantes e que nós não conhecemos. Nós temos muitas vezes o olhar... Encerrou, né? Um olhar para o patrimônio alheio, para o que é importante do ponto de vista universal, mas a gente tem o nosso patrimônio local, o que está do nosso lado, e às vezes a gente não tem sensibilidade para perceber, não é? Nesse momento, eu também estruturei toda a exposição enfatizando os artistas paraibanos. Não é? No século do pós-modernismo, nós temos lá o próprio Raul Córdoba, que foi o primeiro diretor do museu, o Antônio Dias, eu já falei, tem o Chico Pereira, que foi outro diretor do museu representado, e o Flávio Tavares. Temos outros artistas importantes do século XXI, mas nós não tivemos como montar agora, porque a gente queria montar 50 obras referenciais do XIX ao século XX. E finalizamos a sala 4 com a pintura naif, a arte primitivista,
que são artistas autodidatos. Nós temos várias obras importantes de artistas nacionais e dos artistas locais, paraibanos, como Irene Medeiros, Miguel Guilherme de Sumé, J. Lucena, Alexandre Filho e outros mais. Eu vou deixar, então, aqui o convite, dizer que o MAC passa por um momento importante. Esses 50 anos deixam um traço na cultura da cidade. Nós estamos muito empenhados a construir uma nova etapa cultural, tanto desse equipamento, com a presidência aí de Brasil, na perspectiva de um museu que adquire, pesquisa, documenta, conserva, comunica e valoriza o patrimônio cultural, artístico e estético brasileiro e paraibano. Muito obrigada. Eu gostaria de registrar e convidar a presença do jornalista Arimatea Souza, que é o vice-presidente da FURNE. Ele já está sinalizando que prefere ficar ali, que eu sei que os compromissos dele são muitos. E registrar também a presença dos vereadores Lucas Ribeiro, Olímpio Oliveira e Sargento Neto. E eu tenho o prazer de dizer que, nessa legislatura, nós temos assiduidade, tanto nas sessões ordinárias, como nas solenes, nas extraordinárias. E eu quero parabenizar os colegas vereadores por isso. Eu passo a palavra agora ao diretor da FURNE, doutor Brasil. Severino Brasil vai falar em nome do museu. Excelentíssima senhora vereadora, presidente da Câmara, Ivonete Ludgério, na pessoa de quem saúdo os vereadores aqui presentes, nominar cada um por atenção e até pela homenagem que Vossas Excelências prestam à FURNE. Márcio Melo, Janduí Ferreira, Rui da Ceasa, Saulo Noronha, Álvaro Farias, Galego do Leite, Alexandre do Sindicato, Bruno Faustino, Lucas Ribeiro, Olímpio Ribeiro e Sargento Neto. Muito obrigado a todos os senhores. Parabenizo e agradeço também a presença dos funcionários e conselheiros da FURNE aqui presente, a quem faço a homenagem aqui, peço licença, embora não na mesa, mas presente, ao vice-presidente da FURNE, jornalista Arimatea Souza. Muito obrigado a todos. Senhoras e senhores, as nossas primeiras palavras são de agradecimento pela merecida homenagem do Museu de Arte Assis Chateaubriand, ora prestada pela Casa Félix Araújo, na iniciativa da vereadora presidente Ivonete Ludgério e do vereador Lula Cabral. Peço, senhores, por um momento, para que possamos fazer nossa homenagem e rezas, para que Lula restabeleça com a sua família a saúde e volte a nossa convivência com coisa. Que Deus abençoe a eles. Aos senhores vereadores, associando-se a comemorações do 50º centenário do Museu de Arte de Chateaubriand. A homenagem enche de orgulho não só aos que integram o Museu de Arte, mas de toda Campina Grande. É o reconhecimento do que representa o Museu de Arte de Campina Grande e o trabalho que vem sendo desenvolvido para projetar o maior acervo cultural de Campina Grande, um dos maiores acervos de arte do Brasil. O projeto Resgate da importância do museu para a sociedade como instrumento democrático na formação cultural da sociedade, como assim idealizado por Assis Chateaubriand, nos anos de 1960, ao instituir a campanha nacional de Museu de Artes, que tinha como objetivo dotar as diferentes regiões do Brasil com expressivo acervo de arte, por via da implantação de um centro de divulgação e cultura das artes plásticas, com foco na democratização do acesso, na valorização e na difusão das artes plásticas, na inserção do povo, particularmente do nordestino, na política de desenvolvimento da cultura nacional. Ao ensejo dos agradecimentos e a iniciativa da vereadora presidente Ivonete Ludgério e do vereador Lula Cabral, cumpre-nos aqui retornarmos a homenagem de reconhecimento e de gratidão a Francisco de Assis Chateaubriand Bandeira de Melo, ou simplesmente Chateaubriand, o paraibano de umbuzeiro, jornalista, empresário, mecenas e político,
advogado, membro da Academia Brasileira de Letras, um dos homens mais influentes na história do Brasil, dono do Diários Associados, o maior conglomerado de mídia da América Latina, que em seu auge contou com mais de 100 jornais, emissora de rádio e televisão, revistas e agência telegráfica. Fundador do Museu de Arte de São Paulo, MASP, junto com Pietro Maria Bardi. Tinha profundo amor pela arte e pelo Brasil. Era um nacionalista convicto. Para ele, tudo era Brasil. Chateaubriand tinha por Campina Grande uma paixão inconteste. Aqui instalou 2 emissoras de rádio, a Rádio Borborema e a Rádio Cariri. Um jornal, o Diário da Borborema, e a primeira emissora de televisão do Estado, e a primeira na cidade do interior, no Nordeste, a televisão Borborema. Chateaubriand merece todas as nossas congratulações e nossos reconhecimentos. Para a criação do Museu de Arte, Chateaubriand contou com Jean Boguesse, dono de galeria de arte na cidade do Rio de Janeiro, a quem determinou expressamente: quero para o Museu de Campina Grande a mais importante obra de artes plásticas. E assim foi feito. No museu tem-se acesso a renomados pintores, os paraibanos, irmãos Pedro Américo e Francisco Aurélio, Oswaldo de Andrade Filho, Marcelo Grisno, Eliseu Visconde, Rodolfo Amoedo, Antônio Pereira, Cândido Portinari, Anita Malfade, Vicente Rego Monteiro, Di Cavalcante, Ismael Neri, Batista da Costa, Alfredo Volpe, Dimitris Cavoniga, Murilo Lagrega, Mário Nunes, Chico da Silva, Tomás Santa Rosa, Antônio Dias, para não citar tantos outros. São 566 obras de arte que compõem o acervo do museu. Chateaubriand contou para a criação do museu com o apoio do seu amigo pessoal, o paraibano de São José dos Cordeiros, o senador Drou Hernani de Melo e Silva, médico por formação, banqueiro e empresário nas áreas de combustível e imobiliária. Drou Hernani foi suplente de senador de Assis Chateaubriand, assumindo a titularidade em diversas ocasiões, e deputado federal nos anos de 1950 e 1960. Drou Hernani, a exemplo de Chateaubriand, tinha por Campina Grande uma dedicação e apego. Foi o criador da Rádio Caturité, assim me revelado pelo jornalista Arimateia Souza. Ombreou-se a Assis Chateaubriand na criação do Museu de Arte, doando obras e participando ativamente em todo o processo de instalação e inauguração do museu. Recomendações de homenagem e gratidões a Drou Hernani. Mas um campinense merece destaque nessa empreitada de criação de obra. Uma homenagem e uma gratidão. Edivaldo de Souza Duó. Foi-se no seu reitorado. Edivaldo era reitor da Universidade Regional do Nordeste, URNE, hoje o EPB. Era presidente da FURNE, Fundação da Universidade Regional do Nordeste, mantenedora da URNE. Hoje, Fundação de Apoio ao Ensino, à Pesquisa e Extensão. E a quem coube, por determinação de Chateaubriand, a guarda e administração do acervo do Museu de Arte. Edivaldo Duó, conhecendo os propósitos de Chateaubriand, em criar o Museu de Arte, com ele articulou-se. Envolveu toda a sociedade empresarial e política da cidade e do Estado na criação e na instalação do museu. Edivaldo Duó. Campina Grande deve a mais alta homenagem e reconhecimento e a gratidão pelo que foi e pelo que realizou em prol do desenvolvimento da cidade. Aqui prestamos nossa homenagem, nossos agradecimentos e nossa gratidão. Mas um outro campinense também esteve na criação do Museu de Arte. Pouco lembrado, ou quase nunca lembrado, merece reconhecimento e gratidão. Newton Vieira Rique, empresário, banqueiro, prefeito de Campina Grande, caçado pelo golpe militar de 1964. Aliou-se a Chateaubriand para a criação do museu, chegando, num primeiro momento, a ser tomado por Chateaubriand como diretor do museu, fato que não se consumou. O primeiro diretor do museu foi o artista plástico Raul Corda, na pessoa em quem homenageamos a todos os ex-diretores do Museu de Arte de Campina Grande. Senhoras e senhores, o Museu de Arte Assis Chateaubriand chega aos seus 50 anos com pouca maturidade. Faço um apelo aqui, lembrando as palavras da presidente Ivonete Ludgero. Campina pouco vive hoje o seu apogeu de cultura. Não conhece o que é verdadeiramente o que ela tem de acervo de obra. Mas isso nós vamos resgatar. Mas é necessário esse reconhecimento. O tempo passou, a cidade evoluiu em termos urbanísticos, em empreendimentos empresariais. Pode-se dizer, cresceu. Multiplicaram-se as universidades. Novas instituições culturais foram criadas, mas não se vive a mesma epopeia cultural vivida entre as décadas de 1960 e 1970. O museu ficou inerte em suas ações.
não é mais o carro-chefe dos movimentos culturais, e os movimentos culturais não têm mais o museu como referência. E a cidade não tem as mesmas referências que motivaram o jornalista Assis Chateaubriand a criar o Museu de Arte. Não desperta mais o interesse que despertou no senador Drou Hernani, nem o desenvolvimento despertado pelos sonhos do reitor Edivaldo de Souza Duó. Não atrai mais a classe empresarial, como fez com os empresários Arthur Freire e o cônsul José Nujaim, que recepcionaram as comitivas de autoridades que acorreram a Campina Grande para prestigiar a inauguração do museu, oferecendo almoço e jantares em suas residências. Não empolga mais as autoridades, a exemplo do governador João Agripino, dos deputados federais Tancredo Neves e João Comum, que se juntaram a diversas autoridades das artes da sociedade carioca e deslocaram-se a Campina Grande para prestigiarem a inauguração do Museu de Arte. Campina Grande vivia um momento cultural naquela época. Para contextualizar a retratação do movimento cultural, comparativo ao da época com o hoje vivenciado, citamos o artista plástico Chico Pereira, ex-diretor do museu, que teve sua participação ativa na instalação do museu e foi seu segundo diretor, sucedendo ao diretor Raul Corda. Disse Chico Pereira, em artigo publicado na revista Século Meu, que traz a reportagem do cinquentenário, que foram entregues aos senhores depois. Abro aspas. Quando o museu foi fundado, isso no início de 1967, já havia na cidade um movimento formado por jovens artistas, intelectuais, professores, estudantes, triatólogos, que se juntavam em torno de cineclubes, da literatura contemporânea, das montagens teatrais, que tinham como lugar o Teatro Severino Cabral, das ações dos centros acadêmicos, das manifestações que contribuíssem para manter acesa a chama da liberdade da expressão cultural e artística. Chico Pereira é sequenciado pelo escritor campinense Braulio Tavares, artigo publicado na mesma revista. Abro aspas. O Museu de Arte da FUNE foi uma geração, um ponto de encontro, um curso informal de artes, a oportunidade para uma porção de trabalhos voluntários não remunerados, que deram a mim, abro parênteses, o Braulio fala, a mim pelo menos, as primeiras experiências fundamentais e o know-how daquilo que eu viria um dia a fazer profissionalmente. Era um ambiente ideal para nós, ansioso para trabalhar com cinemas, com artes plásticas, com a música, com a literatura. Um Belino Brasil, de quem eu sou irmão e foi o terceiro diretor do Museu de Arte, retratando o ambiente vivido do Museu de Arte entre os anos 1960 e 1980. Os tentáculos do museu se faziam sentir fora do seu espaço com a promoção dos espetáculos musicais no Teatro Municipal Severino Cabral. Pelo seu palco desfilaram reconhecidos artistas nacionais e outros que seriam reconhecidos a posteriori. Gilberto Gil, Jardim Macalé, João Bosco, Jorge Malteiro, Alceu Valença, Geraldo Azevedo e Elba Ramalho iniciaram sua brilhante carreira. Aportaram em Campina os novos baianos, Pepeu, Bebe, Moraes Moreira, por Gonzaguinha, Fagner e Afonsinho. Do show musical ao da bola, o museu sempre foi o campo de palco. Senhoras e senhores, restaurar o ambiente cultural vivido não é saudosismo, não é dizer que o ontem é ou foi melhor do que o hoje vivenciado, não é pretender voltar ao passado, mas é viver o museu, abraçar o museu. A cidade precisa retomar o lugar de convívio no museu, em especial os estudantes, os intelectuais de todos os matizes, para o fomento da cultura, a criação de novos valores, numa cidade que já nasceu grande e é grande, que tem projeto do que pretende ser em 2035, mas que só será alcançado com a só da formação cultural. O museu é instrumento de formação cultural. Projetos estão sendo articulados, serão viabilizados para a inserção da sociedade campinense e do museu na sociedade, em especial dos estudantes, dos intelectuais e, por não dizer, do povo de Campina Grande. Os projetos estão sendo desenvolvidos sob a direção da restauradora Regina Mota, nossa diretora, com participação da produtora executiva Catarina Brasil, do jornalista Celino Neto e do restaurador Flávio Capitulino, de renome na Europa. Aqui, peço permissão para fazer um registro especial. Flávio Capitulino, convidado, acolheu o convite para exercer a função de embaixador do Museu de Arte Assis Chateaubriand, o que nos muito honra. Com a missão de instrumentalizar a divulgação e a inserção do museu os diversos segmentos culturais de âmbito nacional e internacional. Isso ele pode fazer muito bem. É um renomado restaurador conhecido em toda a Europa. Há poucos dias conversamos. Ele estava na cidade de Zurique, na Suíça. Dava notícia da realização de uma exposição de obras sacras para o mês de abril de 2018.
e doação de obra de arte por colecionadores europeus ao Museu de Arte Assis Chateaubriand. E mais, está agendado, o Júnior aqui me confirma, para a primeira semana de janeiro agora, a revista Veja virá a Campina Grande para uma entrevista com Fábio Capitolino e o conhecimento do Museu de Arte Assis Chateaubriand. Esse é o nosso compromisso de trazer para a Campina Grande todo esse trabalho. O Museu de Arte precisa ser inserido no contexto cultural de Campina Grande. Passo primeiro para ser visto nacional e internacionalmente. Não se pode dizer que o museu seja conhecido nacional e internacionalmente se a sua própria cidade não conhecer, não visitar. Me permita novamente voltar à pessoa da Joanete Ludgero. Eu digo dito por brincadeira, mas é uma pura verdade. Quem tem menos de 50 anos de idade não conhece o Museu de Arte de Campina Grande. O Museu de Arte é uma joia. Ele precisa ser visto e visitado. A iniciar pelo prédio que abriga as obras de arte. Embora se faça aqui, muitas vezes, peço permissão para fazer um esclarecimento. Confunde-se o Museu de Arte do Catolé com o Museu de Arte Assis Chateaubriand. São dois museus diferenciados, certo? Mas que nós vamos nos unir, certo? O Museu de Arte, lá está sob a tutela da UEPB, certo? E digo a senhores com certeza absoluta, porque eu o conheço bem, conheço a forma como o professor Júnior faz, sei a dificuldade. Manter um museu de arte é muito caro e é muito difícil. É caríssimo manter um museu de arte. Manter um museu de arte, aquele lá do Catolé, o custo mínimo mensal é de R$150 mil. É o custo mínimo de manter o museu. E os senhores podem perguntar, e os senhores estão em situações melhores para fazer isso? Não. Talvez uma situação até mais difícil. Mas nós temos uma pequena galeria. Na nossa galeria comporta apenas 50 obras de arte. Nós temos 567 obras de arte. A diretora do museu vai ter que fazer um exercício muito forte para que Campina possa ver as 567 obras de arte. Certo? Isso, em que tempo vamos ver tudo isso? Mas precisamos fazer isso. E damos de mão dada, temos certeza absoluta de que a UEPB, pelo reitor Rangel Júnior, ao suspender a atividade do museu, fez isso contra a vontade, de coração partido. Não queria fazer, mas não há como manter o Museu de Arte se não houver ajuda. Faço um paralelo para lembrar os senhores aqui, é um comparativo, mas é verdade. Recentemente, a revista Veja publicou uma entrevista com o diretor do Museu de Artes do MASP, em São Paulo. O Museu de Arte tinha um déficit de R$30 milhões. Ele assumiu com esse déficit. Não sanou ainda, mas ele conta com uma vantagem imensa. O conselho da MASP é composto por 80 conselheiros, que pagam mensalmente R$10 mil cada um para manter um conselho. Ele recebe R$800 mil. Não diria que Campina Grande teria isso, mas lembro-me bem, conheci pessoalmente o senador Dror Hernani aqui em Campina Grande, na residência do professor Estênio Lopes, e naquela época, Dror Hernani, com Estênio e Edivaldo Ó, fomentava a criação dos amigos do museu, mas infelizmente aí ficou apenas num passo de ideia. Mas essa ideia, plantada por Edivaldo de Souza do Ó, contaremos com o apoio dos senhores, quando a vereadora presidente da Evangelho disse que essa casa estará à nossa disposição para que possamos fomentar e criar os amigos do museu. Não precisa ser R$10 mil, mas precisa que todos sejamos uma voz em defesa desse museu. O museu precisa ser reconhecido, ele precisa disso. Certo? O museu é um patrimônio de Campina Grande. Eu digo sempre, o museu é a joia da rainha da Borborema, mas que adianta ser a joia da coroa se está esquecida? Uma joia só tem valor se usada, se vista. Visitemos o museu, aprecie seu arquivo, aprecie suas ações. Volto a Chico Pereira. A história do museu é parte íntima da história da cidade de Campina Grande, de diferentes momentos da vida nacional. Senhoras e senhores, esta era a oportunidade que muitos queriam, mas que não esperavam. Muito obrigado. Contamos com todos os senhores para que o Museu de Arte seja visto e agraciado por toda a Campina Grande, porque o museu pertence à Campina Grande, um adendo que se faz. O museu, quando eu disse certa vez, o museu não tem dono, porque Chateaubriand assim determinou. As obras de arte pertencem à Campina Grande. A FURN é apenas a gestora e administradora do museu. As obras de arte é patrimônio de Campina Grande. Muito obrigado, senhores. A ideia do companheiro Severino Brasil é muito boa e deve ser maturada, né, discutida,
para que a gente possa ter um conselho como esse. Realmente nós não temos condições de desembolsar R$ 10.000 no mês, mas se cada um participar de alguma forma, com certeza nós chegaremos aos valores necessários para a manutenção dos museus da cidade. E aí a gente volta a pedir ao governo estadual ajuda para o Museu do Catolé, para a Universidade Estadual da Paraíba. Temos que preservar esse nosso patrimônio. Eu gostaria de perguntar aos colegas vereadores se algum deles quer falar. O vereador Olímpio se inscreve, mais algum se inscreve? Então, com a palavra, o vereador Olímpio Oliveira. Senhora presidente, cumprimento a todos que ladeiam a Sua Excelência a mesa principal dos trabalhos, nessa figura que tem dado uma contribuição para a história de Campina Grande, o professor Josemir Camilo, que nos honra muito a sua presença nesta casa, na Casa do Povo. Numa manhã ímpar, a presidente recebe as nossas homenagens, inicialmente, elas extensivas, ao bravo colega vereador Lula Cabral, por oportunizar a esta casa esse debate, essa oportunidade, para que os colegas vereadores, os senhores servidores desta casa, a gente possa saber desses valores que nós temos em Campina Grande, que, como bem disse o professor Severino Brasil, a cidade não tem pertencimento disso, é uma lástima. A cidade não tem pertencimento das coisas que nós temos aqui, e aí viajamos para São Paulo, viajamos para Recife para conhecer coisas lá como se fossem coisas de outro mundo, a gente tendo coisa bem melhor aqui em Campina Grande. É evidente que precisa de uma melhor divulgação, é evidente que nós precisamos ter acesso, por exemplo, nos portais, como os portais da Prefeitura Municipal, através da rede mundial de computadores, os horários, a disponibilidade de acesso a esses bens culturais que nós temos na cidade, e levar as escolas, efetivamente, para participar disso. Se diz muito comumente, o jovem, a gente tem coisa em Campina Grande que a gente se deprime em ver, em constatar e escutar. Essa contracultura que nós temos, dessa onda da música, da letra mais deprimente e terrível da hora, mas que faz o grande sucesso, e alguém diz, não, mas o jovem gosta disso. É porque vende porque o jovem gosta disso. Não, ele gosta disso porque não tem outras opções. Ou não lhes é dadas, ou outras, não lhes são dadas outras opções. Então, nós precisamos ir às escolas, dizer que existe, e de que há um investimento sobre isso. Meu Deus, lembrar de Assis Chateaubriand, esse paraibano, que nos enche de orgulho. Um dia desses eu estava assistindo um jornal da TV Globo, da tarde, o Jornal da Tarde, se fazia menção de uma mostra de arte nos Estados Unidos, um dos museus lá dos Estados Unidos, dizendo, neste museu tem 2 obras de Társila do Amaral doadas por Assis Chateaubriand. Como eu fiquei orgulhoso disso? Como a gente se sente parte disso? Olha, é um irmão nosso, que saiu da carroceria de um caminhão para prestar um concurso do Diário de Pernambuco, com todas as dificuldades que Fernando Moraes tão bem contou na sua biografia, e teve essa visão de espalhar cultura por esse país. Como nós estamos precisando de Assis Chateaubriand no tempo de hoje, professor Severino Brasil, quantas indústrias levam de Campina Grande o lucro dessa cidade, até para investir em outros territórios, em outros lugares, e poderia tanto dessa contribuição com essa visão de Assis Chateaubriand. Eu falo da Alpargatas, eu poderia falar das refinações de Milho Brasil, eu poderia falar daquela algodoeira que nós temos lá, às margens da Alça Sudoeste. São grandes empreendimentos que R$ 10.000 mensais não fariam
muita falta, e estariam fazendo um investimento para a posteridade dessa cidade. Eu agradeço a oportunidade, esse presente de Natal que eu estou recebendo, né, de compartilhar esses momentos com vocês. Meu muito obrigado, senhora presidente, meu muito obrigado aos que fazem a FURNE, que eu não esqueço nunca, que eu fiz o meu curso de Direito na URNE, da qual a FURNE era mantenedora, né? Eu fiz sem pagar uma mensalidade, né, por uma bolsa de estudos que chegou na minha mão, né, através do então vereador desta casa. Eu esqueci o nome dele agora, olha só que injustiça, né? Mas fez chegar às minhas mãos, menino pobre, feirante, uma bolsa de estudos que eu tive condição de concluir o meu curso de Direito. Erinaldo Guedes, a senhora dele era minha cliente na feira, e vendo, né, aquela dedicação daquele menino, vendendo ovos e estudando, ela conseguiu uma bolsa e eu terminei o curso de Direito todo na FURNE, na URNE, com muita honra, com muita gratidão. Meu muito obrigado a todos. Eu pergunto se mais algum dos colegas vereadores querem usar a palavra, e quero justificar aqui a ausência do vereador João Dantas, que, por motivos de estar cumprindo outra agenda, não poder comparecer a essa sessão. Gostaria também de perguntar quem está com os carros que tem placa KJQ 2877 e NQA 2817, que está obstruindo a saída de outro automóvel aqui na frente da Câmara. Eu vou encerrar a sessão agradecendo a presença de todos vocês, né, as falas do doutor Brasil e de doutora Regina, dizer que esse questionamento do museu, de como fazer, o que nós poderíamos fazer para fazer com que a cidade de Campina Grande se interesse pelo tema, não é só do museu e seus 50 anos, é o tema cultura de uma forma geral. E eu já convoco os colegas vereadores para buscar as ideias. A Olímpia já deu uma ideia que eu acho interessante, é a visitação das escolas municipais e estaduais ao museu, né, para que a criançada tome conhecimento do acervo que se tem e se interesse pela cultura da nossa cidade. Então, o doutor Brasil quer usar a palavra mais uma vez, eu peço que abra o microfone aqui mesmo, para que ele possa fazer suas considerações. Só agradecer mais uma vez, mas lembrar algo que veio para o vereador Olinto, diria para o senhor. Nessa gestão agora, no mês de outubro, nós inauguramos uma sala para exposição temporária de obra de arte de pessoas de Campina Grande, artistas de Campina Grande. Iniciamos pelo servidor Jorge dessa casa. Ele foi o primeiro a fazer a exposição de suas fotografias e uma servidora, que, desculpe, eu não decorei o nome dela, que ela falou comigo há pouco, é a servidora dessa casa, Jailma, certo? Me perguntando como podia fazer a exposição de lá. Nós temos uma sala, porque vê o seguinte, o Museu de Arte tem a galeria principal. Mudar a galeria, ela leva tempo. É a galeria mais cara que se tem para mudar, ela não pode ser mudada periodicamente. Mas tem uma sala com todas as condições de exposição de obra de arte, com a climatização necessária, tudo pronto, e a Ilma também já está inscrita para, em 2018, fazer a exposição de arte. E há dentro do nosso projeto trazer as escolas, inicialmente escolas públicas, certo? Para visitar o museu, e a Regina Mota já vai revitalizar a oficina, porque o aluno vai visitar o museu e vai trabalhar obras de arte dentro do próprio museu, certo? Nós temos, senhores, lá para mais conhecimento, que vamos tentar, professora Ivonete do Igério, no próximo ano, um convênio, nós temos um acervo musical, nós temos piano, flauta, saxofone, violão, estamos precisando somente de verba de professores para ensinar. Nós temos todo esse acervo e queremos estar para Campina Grande, principalmente para os alunos carentes de escolas públicas, certo? Aprenderem música, certo? Nós estamos com todo esse acervo pronto de instrumentalismo.
para ser oferecido também a Campina Grande. Ficamos à disposição de Campina para fazer isso. E nós já, se falando em professores de música, de piano, nós já temos aí também o início de uma grande mobilização na cidade para o voluntariado, que é encabeçado pela Associação Comercial. O vereador Olímpio Oliveira, o vereador Sargento Neto, o vereador Lucas Ribeiro participaram conosco no sábado de um almoço, onde foi dado o pontapé inicial, e quem sabe por aí nós já encontraremos voluntários para ensinar os alunos de baixa renda do município a música, né, que é importante também para a nossa cidade. Então, vão ficando as ideias, nós vamos nos reunir novamente para arrematar e, com certeza, nós vamos em Câmara visitar o museu, todos os vereadores. Eu estive lá com Álvaro na exposição de Jorge e, com certeza, em breve visitaremos a de pintura da colega Jaelma e iremos visitar o museu nos próximos dias. Eu gostaria de agradecer a presença de todos, encerrar a presente sessão e convido os vereadores para que nós possamos tirar as fotos oficiais aqui e todos os que compõem o museu para que a gente faça essas fotos agora, no momento, antes de encerrar a sessão.